Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida. Eu creio que Deus tem muito para falar e Deus tem falado profundamente aos nossos corações. E hoje eu quero falar do poder do milagre, mas acima de tudo, do poder de pessoas que são cheias da presença de Deus, pessoas que respiram a graça de Deus a tal ponto que a sua presença ela pode mudar o mundo. É verdade. Quando nós começamos a ter uma profunda intimidade com Deus, quando nós começamos a viver intensamente uma vida séria com o Senhor, não só a gente é abençoado, lógico, a gente tem uma vida transformada, mas a nossa vida transforma as outras. A nossa santidade, vamos dizer assim, que a nossa separação, ela influencia o mundo. Por isso que a grande luta e a grande procura que a gente tem nesse mundo é de pessoas cheias do poder de Deus, pessoas transformadas por Deus. Talvez essa expressão cheia do poder de Deus não represente o que eu quero dizer. Porque o que eu estou pensando é pessoas tão profundamente apaixonadas por Cristo que o que acontece ou deixa de acontecer não atrapalha a sua comunhão com Deus, né? E essas pessoas têm tamanho interesse pelas coisas do céu, das coisas de Deus, que o poder de Deus se manifesta mesmo sem elas saber, mesmo sem elas quererem, né? Porque a unção do Senhor está sobre elas. O poder de Cristo se manifesta através deles. Irmãos, a gente precisa desenvolver isso, ter uma profunda intimidade com Deus, saber que o poder de Deus emana da gente, mesmo quando a gente não percebe. Quer ver isso? Nesse estudo de Atos, a gente tem visto muita história de Paulo, de Pedro, de alguns apóstolos, de alguns discípulos. Mas isso que eu vou ler hoje, que está em Atos capítulo 19, mostra que é uma pessoa cheia do poder de Deus, que mesmo sem ela querer, as pessoas, por ter fé naquilo que ela fala, são transformadas. Mas para entender, vamos ler o texto. Abra lá Atos capítulo 19, do versículo 11 em diante. Só o 11, né? Diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes o tocarem. E quando estes o tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam espíritos maus. Até aqui. A gente vê que Lucas, né, relata aqui em Atos que ele fazia milagres extraordinários. Então a gente não vê um homem, como a gente sempre pensa Paulo, um homem super inteligente, que estudou com Gamaliel, um homem que tinha sabedoria de persuadir, assim, de ensinar de maneira clara o Evangelho, de combater realmente as heresias, de ter argumentos fortes. Mas não era só isso. Ele era um homem cheio do poder de Deus. E por estar cheio do poder de Deus, ser completamente dedicado a Deus, aqui o texto fala que ele fazia milagres extraordinários. Claro que a gente tem que entender o seguinte, que a função de Paulo, a nossa função, não é os milagres. Os milagres é para comprovar, para dar valor à palavra de Deus. É para comprovar que aquilo que está sendo dito vem dos céus. A gente não vê Paulo pregando que se faz milagres. O milagre era a consequência da sua vida com Deus. A tal ponto que a gente vê nesse relato que as pessoas estavam retirando, botavam lenços, essas coisas que eram dele, e quando tocavam em outras pessoas, essas pessoas eram curadas. O texto não fala que Paulo abençoou o lenço, abençoou os panos, ou não é isso. O que eu vejo claramente aqui é um homem completamente comprometido com a sua missão. E um Deus extremamente amoroso, comprometido em salvar vidas.
E se para convencer aquele povo tinha que haver milagres, acontecia milagres. Mas o milagre não era o final da história. O milagre não é o objetivo. O milagre é a consequência de pessoas que querem Deus. E libertação, como falei, de espíritos maus que saíam de pessoas. Irmãos, o inimigo ainda age hoje. Existem muitas pessoas sob a influência do diabo. Muitas pessoas possuídas por ele. Pessoas que precisam ser libertas. Pessoas que não entendem porque são do jeito que são. Deus quer libertar muitas pessoas. E para isso ele vai usar o quê? Pessoas cheias do poder do Espírito. Quer ver uma coisa? Você nem imagina às vezes que você, quando tem uma intimidade profunda com Deus, o ambiente que você põe o pé, o lugar que você vai, você no mundo espiritual você causa um rebuliço. Porque onde tem a presença de Deus, onde tem a luz, ali a salvação. Então a gente vê que esse texto nos ensina que precisamos ser pessoas cheias do poder de Deus. Precisamos desenvolver uma vida de obediência ao Senhor, de compromisso com a obra de Deus, de compromisso com a igreja do Senhor. Irmãos, não seja apenas um ouvinte dessa mensagem, como diz Tiago, mas põe em prática. Não seja apenas uma pessoa que vai à igreja ou frequenta uma igreja. Ou pior, aqueles que vão às vezes à igreja. Seja uma pessoa comprometida com essa causa. Você faz parte de um corpo. Você faz parte de uma família. Você faz parte de um projeto de Deus. Então se envolva mesmo. Seja transformado por Deus, que é o segundo ponto que eu fico pensando. Você pode até se envolver, mas seja transformado. Seja uma pessoa diferente, uma pessoa que viva o Evangelho, que abandone o pecado, que bote Deus seja sério em sua vida. Que quando tu perceber na palavra de Deus que tem coisas que tem que mudar, mude. Lute contra o orgulho, contra a vaidade. Permita que Deus te transforme. Porque da mesma forma que aconteceu com Paulo, pode acontecer hoje. Milagres podem ser feitos hoje. Mas pensa bem, o que nós precisamos é ter um profundo compromisso com Deus, com a sua obra e com a sua igreja. A igreja são as pessoas. Paulo era comprometido com isso. E o milagre era a consequência desse compromisso. Mas ele primeiro foi transformado por Deus. Foi discipulado. Foi ensinado a viver com o Senhor. Não basta apenas ser um frequentador. Tu tem que crescer, meu irmão. E você pode crescer. Em oração, ore mais. No conhecimento, leia mais a palavra. E na prática, ame as pessoas. Ame a igreja que você frequenta. Mas tem um monte de dificuldade. Nesse mundo sempre vai ter. Nesse mundo vai ter pessoas que não vão entender. Vai ter pessoas influenciadas pelo mal. Pessoas possuídas pelo mal. Pessoas que vão se levantar contra você. Mas Deus vai estar contigo. Amém? Ponha em prática. Seja uma pessoa usada por Deus. E seja ousado. Seja ousada, minha irmã, em chegar numa pessoa e orar por ela. Não esperando que aconteça milagres ou não, mas orando, confiando no poder de Deus, no agir do Senhor. Muita gente hoje nesse mundo precisa ser liberta. Muitas pessoas nesse mundo precisam de gente transformada por Deus. Seja essa pessoa. Sério, na boa, seja essa pessoa. Não se espelhe naquilo que está errado nas igrejas, nas pessoas. Seja a pessoa correta, que Deus vai te abençoar. Seja a pessoa honesta consigo mesmo e com o Senhor, que Deus vai te usar. Como a gente viu, os lenços, os panos, tudo que Paulo tocava. Por ele estar cheio do Espírito Santo. Não como amuleto, mas servia para transformar vidas. A fé que ele tinha em Deus.
Amém? Que Deus te abençoe. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos que têm ajudado, consegui ganhar contribuições para manter esse programa no ar e tem sido bênção. Obrigado por você, meus irmãos, que têm feito depósito, têm mesmo mantido esse programa. É um casal que tem sido bênção, que mantém esse programa no ar. Mas só que não é só isso que a gente faz. A gente entrega panfletos, nós entregamos cesta básica. A gente agora está fazendo um projeto com culto em comunidades carentes, onde a gente leva a comida e faz um culto ali, para que vidas sejam transformadas por Deus e também encontre o descanso, a paz, a mudança de vida. E se você quer nos apoiar nesses projetos, primeiro venha conhecer. Venha conhecer o projeto, venha conhecer todo o carinho, toda a dedicação que há nesses projetos. Agora a gente precisa de mais pessoas que se dediquem a isso. Não pessoas apenas que se apaixonem em fazer projetos, mas eu quero pessoas apaixonadas por Cristo. Porque no fundo de tudo isso que a gente faz, de ajudar, da assistência, do amor, o que muda a vida de uma pessoa é o quanto o Evangelho vai penetrar em seus corações. E a maneira melhor de o Evangelho penetrar no coração de qualquer pessoa é ter pessoas que são apaixonadas por Cristo, pessoas que são transformadas por Deus, verdadeiros discípulos do Senhor. Se você é um discípulo de Cristo mesmo, não apenas uma pessoa que acredita na obra, gosta da obra, sente um profundo desejo de ajudar, eu sei que isso é muito bom, mas o que vai transformar é o quanto você entende de Cristo, o quanto Cristo entende você, o quanto você caminha a tua fé cristã. Porque eu quero pessoas que são transformadas para transformar esse mundo. Ah, mas eu sou de outra igreja, tal, não tem problema. Você é transformado por Deus, cheio do poder de Cristo, pode transformar vidas. Então, se você quer apoiar esse projeto e quer contribuir, por favor, nos ajude. Somos uma igreja pequena, que precisamos de muita oração e de muito apoio. Porque Satanás tem se levantado e não tem sido fácil a batalha. Mas eu confio em Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Pai, a manter esse programa no ar, Pai. Me ajuda a estar animado a continuar fazendo a Tua obra, Pai, a transmitir esse Evangelho, Pai. Porque Deus, confessa, Senhor, que tem horas que são difíceis, Senhor. São momentos difíceis, Senhor, onde o desânimo bate à nossa porta, Pai. A vontade de desistir é grande, Pai. Mas eu preciso da Tua graça, Pai, do Teu amor, Pai. Eu oro pela vida daquele que está me ouvindo agora, Senhor, que também pode estar passando um tempo difícil, Senhor. Fortalece a vida dele, Pai, a vida dela, Pai, para que não venha esmorecer, mas continue olhando para Ti, Pai, e sendo transformado por Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.